Hoje a gente fala de derrota do Lajadense, que foi surpreendido em Santa Maria e acabou perdendo por 3-1. Tem ainda um bate-papo com o comandante da LAF, o Bela está aqui para conversar conosco sobre Série Ouro de futsal e toda a preparação da equipe para essa competição que começa no final do mês. Tudo isso e muito mais a partir de agora, em 30 segundos, está no ar mais uma edição do Tá em Jogo. E ao vivo, mais uma edição do Tá em Jogo para todo mundo via facebook.com/TV Univates. E a gente iniciando essa transmissão, falando sobre a LAF, falando sobre Lajadense, sempre com meu querido Thiago, sempre muito atento ao início do programa. E hoje que teremos também a presença do meu querido Bela e também do goleirão Vitor do Lajadense. A gente vai falar sobre futebol, sobre futsal, em uma edição que tu acompanha pelo Facebook. Tu pode interagir conosco através então do facebook.com/TV Univates e nos assistir também pelo canal 15 da NET Lajeado e pelo 15 da nossa querida Brasrede em Arroio do Meio, conhecida também como nacionalmente, né, como Arroio de Meio. Na câmera aberta, na direção de mais, meu querido Fernando Schmitz, goleador do amor. Tiagão, seja bem-vindo, cara. Muito bom fazer parte de novo do Tá em Jogo. Eu que tava afastado, né? 2 ou 3 semanas fui afastado, verdade, né? Foram programas, como é que eu posso explicar, mais leves. E tristes, né? Não, foram programas alegres. Mas foram mais alegres. leves, mais leves. É. Não tinha tanto esse peso, sabe? Mas tende aqui ao lado direito, né? A gente percebe também, que existe um crescimento. É um crescimento constante, né, de toda a equipe da TV Univates. Seja bem-vindo ao programa. Muito bom fazer parte e poder falar aí de Alaf e também de Lajadense hoje. Pois é, a gente vai falar de futsal, até porque a gente está repercutindo o início de uma Liga Gaúcha de Futsal, uma Série Ouro, uma competição que é importante e que é o foco, evidentemente, da LAF, né? A LAF que está se remodelando, tem nomes novos, nomes que já conhecidos, que passaram pelas quadras e que estão retornando. O próprio Bruno, Marcelo Giba já é velho conhecido, a gente vai falar sobre todos eles, além do meu Basimito, né, nosso conhecido Basílio, goleirão da LAF, sobre todos eles a gente vai falar com o comandante, o cara que manda e desmanda dentro e fora das 4 linhas, o cara que não deixa dúvidas e fala realmente o que vem à sua cabeça. E tenho certeza que mais um ano da LAF vai ser uma temporada bacana pra caramba. Seja bem-vindo, meu querido Belário, né? Bela com Romário, que bom que tu tá aqui conosco mais uma segunda-feira. Agora tu tem outro apelido, né? Boa noite. Quer que eu te chamo de Marcos ou Marcos? Marcos? Por que tu diz isso? De repente tu tá nas terras internacionais, né? Não. Marcos. Até se o Bela quiser, o Alexandre aqui, o presidente até da LAF, já deixou um comentário pra ti. Se ele, pra mim? Tu quer daqui a pouco comentar pra ele aqui, Bela? Deve ser sacanagem, para começar o programa. Dá uma programa, olhadinha aqui. Não, é porque acho bacana a gente compartilhar. Voltou mais magro da Nicarágua. Voltei, mais magro. Mandou um abraço. Tive alguns dias aí dando uma banda e aí consegui emagrecer um pouco também. Muito Cooper de manhã cedo, muito suco natural, uma coisa bem tranquila. Depois eu até vou passar a receita do meu querido presidente Alexandre Reisder, acompanhando nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Um abração para ele, nosso querido presidente mais fofinho de Lajeado. Bela, que bom que tá aqui conosco na segunda-feira. Boa noite, Marcos. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vitor. Boa noite, Wellington ali. Boa noite a todos. É um prazer novamente, né? Não é Wellington o nome dele? Não. Elivelto. Elivelto. O Wellington é o outro, né? O Wellington é o outro, né? É o Wellington Monteiro, lá já dentro. Monteiro só pode ser. E boa noite a todos, né? Novamente um prazer. Todo começo do ano, né? A gente vem conversar um pouquinho aqui para ver qual que é as expectativas, o que podemos ir, até onde podemos ir, né? Porque daqui a pouco a gente conta uma coisa bonita que não consegue fazer, né? Então a gente sempre conta a realidade da LAF, como ela está, bem direitinho, bem como deve ser contado. Pois é, eu me lembro, antes de apresentar meu querido Vitor, Bela, quando tu vieste a primeira vez no Tá em Jogo, eu me lembro que tu estava iniciando tua trajetória aqui na LAF, vinha de Caxias, né? Isso, vinha do Juventude. E do Juventude. E naquela oportunidade, quando eu te questionei sobre qual era a tua perspectiva, tu foi bem direto, assim, naquele primeiro momento era um time para não cair, vocês estavam lutando, ia ver obviamente as peças, a qualidade que tinha, tu já conhecia alguns jogadores, e aquilo foi se desenvolvendo e depois a qualidade do time foi se mostrando das 4 linhas e se beliscou outras possibilidades. Qual é a perspectiva de início já desse grupo que tu está enxergando? Nosso grupo realmente, esse ano ele é um grupo mais técnico, né? Nós tivemos uma felicidade de trazer algumas peças mais técnicas, né? Então,
ele é um grupo que ele se tornou muito mais experiente, né? Um grupo que a gente buscou fazer um grupo um pouquinho mais mesclado esse ano, com algumas peças experientes e alguns meninos mais novos, né? Temos alguns meninos da região, né? Que essa nossa ideia continua ainda, né, Marcos? Nossa ideia de que fazer o quê? De trazer esses meninos para dentro da LAF, né? Então, todos sabem a nossa realidade não é fácil fazer futebol, nem todos nós sabemos disso, que é muito difícil correr atrás, em termos de patrocinadores, em termos de investimento. Então, hoje, lógico, não é só o futsal, o futebol, todas as modalidades estão sofrendo muito com a desistência de alguns patrocinadores, com o recuo de alguns recursos que a gente não tem. Então, a gente tem que se adequar à realidade nossa. O que é a nossa realidade? Nós temos uma folha, um orçamento muito apertado. Trouxemos, tentamos trazer e fomos felizes nessas contratações que a gente fez. E infelizmente nós perdemos algumas peças importantes, como o Magui, o Vini também, que fez o Jean, que foi para uma liga. E a gente fica feliz, porque esses jogadores saíram daqui, né, e foram para equipes grandes ou maiores até que a LAF, né? Então jogar uma liga e jogar uns outros campeonatos, o brasileiro, isso nos deixa feliz, né? Deixa feliz porque o trabalho que a gente fez no ano passado, ele foi um trabalho sério, né? Honesto em todos os requisitos, vocês sabem disso. Como tu falaste, eu não escondo nada, o que tem para dizer eu digo, não tem o porquê de não dizer, né? A LAF hoje não conta historinha para ninguém. Diz, vou fazer um time para ser multicampeão. A gente não tem esse time, a gente tem um time básico, né? Um time mediano, que ele pode esse ano chegar um pouquinho mais longe, né? Mas o futebol é feito de etapas, nós não podemos ser campeão, não podemos ser finalistas, se a gente não, pelo menos, classificar a primeira fase. Então, a gente vai devagarinho, né, como a gente foi o ano passado, com os pezinhos no chão, para que a gente possa fazer um bom campeonato esse ano também. Um abraço aqui, meu querido Jairo Stampinha, ele está assistindo o programa, dizendo parabéns pelo trabalho, abraço a todos da TV Univates, o Jairo, que é secretário do Lajeado Motoclube, um abraço para ele, e o meu querido André Oliveira, né, meu querido Andrezinho de Oliveira, dizendo que magro, da onde? Eu não sei também. A TV que ele vê é uma TV maior. Ele acaba vendo a gente de uma maneira maior. Tem uma TV enorme, de cinema na casa dele. Mas um abraço pro meu querido Andrezinho de Oliveira, também outro cara sensacional aí, um dos diretores da LAF. Seja bem-vindo, Vitor. Que bacana poder conversar contigo aqui no programa. Uma lástima, né? Uma pena que é num momento difícil de derrota do Lajadense. A gente sabe da qualidade do Interzinho de Santa Maria, mas obviamente que jogador de futebol tem que passar por momentos bons, momentos ruins, e tu como goleiro sabe muito bem disso, né? É uma profissão que não é nada fácil. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, e hoje pra gente falar aí de um lajadense que está tentando o acesso. Que bom que tá aqui conosco. Boa noite a todos. É um dia difícil pra gente, acabamos sendo derrotados por uma boa equipe. A gente sabia que ia ser um jogo complicado ontem, mas não como foi. A gente sabe que errou em vários aspectos. Baixamos muito a linha, era para ter subido mais, não conseguimos roubar a bola saindo contra-ataque, era a nossa proposta, acabamos tomando os gols que também foram para os nossos erros, mas agora vamos seguir o trabalho, quarta-feira já tem jogo aí de novo para a gente conseguir outra vitória. Como é que vocês sentiram, o grupo sentiu essa derrota? Até porque o Interzinho tem um confronto, até o momento um confronto direto, né? Era um jogo de 6 pontos contra o Lajadense, as duas equipes obviamente estão brigando pelo acesso aí nessa temporada. Depois dessa partida, como é que andam os ânimos e o psicológico da gurizada? Até porque a gente sabe que é um time muito novo, o time do Lajadense, assim como o time da LAF. E é um grupo que vai ter que trabalhar muito a questão da mente também, da questão psicológica, porque tem outro jogo difícil, fora de casa também, contra o Bagé, né? Não, contra o São Gabriel. Contra o São Gabriel, perdão, isso. Era um jogo muito importante, a gente sabia que se ganhasse o jogo, até pelos outros resultados, do Bagé que havia empatado, a gente conseguiria chegar aos 15 pontos e ficar a 5 pontos do Inter. Mas como tu disse, eles estão a 1 ponto da gente só e está tudo equilibrado, todos os times são parelhos e futebol já dá a oportunidade, quarta-feira a gente ter outra possibilidade de vencer e contar com o resultado também para entrar na zona de classificação de novo. Num retorno de primeira fase, Thiago, a gente tem um Lajadense aí que vai enfrentar o São Gabriel, que vai enfrentar o Pelotas, que vai enfrentar o Aimoré, vai enfrentar o Bagé. São equipes qualificadas também, assim como o Lajadense e os outros dessa chave, mas a gente sabe que são jogos difíceis e são mais jogos fora de casa do que na primeira fase que o Lajadense tem. Ou seja, é um desafio talvez um pouco maior nesse aspecto, se pensando em tabela, para o Lajadense nesse momento.
O que dá pra gente começar também a esperar desse grupo? E a gente sabe que nomes também estão se agregando, né? O próprio Real que esteve aqui com a gente, aliás, um abraço para ele, conhecido como também o goleador cowboy, né? Disse que ia fazer uma dança, tal, pediram para ele fazer uma dança, enfim. A gente está esperando gols do Real por aqui e tem outros nomes que chegaram. O próprio André, né? Que já marcou, né? Exato. E a gente tem também a chegada na verdade, um retorno do meu querido Juninho Pave, né? Um jogador que é da região, que já defende as cores, inclusive da LAF, que é uma outra possibilidade para o time do Daniel Franco. Mas o que a gente pode esperar desse grupo aí para frente também? Eu acho que bacana a gente comentar sobre essa partida do Inter de Santa Maria, até porque dá para se basear para os próximos jogos e vem de encontro com o que tu fala sobre essa dificuldade um pouquinho maior da primeira fase que a gente teve aí, o Lajadense na divisão de acesso. Lá na primeira etapa agora da parte da divisão de acesso, contra o Inter de Santa Maria em casa, o Lajadense venceu por 1-0, uma partida, e ouso dizer, talvez a mais difícil, né, Vitor, nessa primeira fase. Duas, né? Mais difícil, e aí agora esse jogo de retorno fora de casa, então acabou perdendo aí por 3-1, né. Claro, a dificuldade para essas partidas agora é um pouco maior, a tensão também tem que ser maior, mas em compensação se tiveram alguns reforços para a equipe e eu acho que eles também vêm para agregar. O próprio retorno do Cristiano Gaúcho, né? Então é um cara que acaba voltando, está tentando retomar ritmo de jogo, que teve a infelicidade na primeira partida acabar se machucando, ficou um tempão fora e é um dos caras experientes do grupo, né? O próprio Wellington, que ontem não pôde jogar, então são peças fundamentais e que isso acontece no mundo do futebol. O Bela está aqui, foi multicampeão dentro das quadras, campeão de tudo que possa existir no mundo, né? O cara sensacional, era um baita de um goleador dentro das quatro linhas e a gente sabe que no mundo da bola, preparação física, treinamento, em algum momento pode dar uma lesão e aí perder um jogador importante como o próprio Lajadense ficou sem o Cristiano Gaúcho por um tempo, isso pode pesar futuramente, né? Então, o retorno do Cristiano Gaúcho, daqui a pouco o próprio Wellington retornando para a próxima partida também são reforços importantes, né? Com certeza, esses caras que voltam, né, agregar os contratados e aí por diante, mas é o que tu falava, né? Tem vários fatores que influenciam para os 90 minutos de uma partida, né? Ir até Santa Maria, por exemplo, é algo que a gente pode exemplificar, né? A viagem, tem outros desgastes aí. Bom, aqui mandar um abraço aqui também para o Paulo Sérgio Zanotelli, tá mandando tchauzinho, então tchauzinho para ele. O Léo Nunes dizendo, vamos Dense, torcendo muito pelo acesso, essa gurizada tem futuro, abraço a todos, de Florianópolis, Santa Catarina. Conhece o Léo Nunes? Não? Então, torcedor do Lajadense aí, que bacana, estão assistindo conosco pelo facebook.com/TVNVAT, sempre sendo muito bem liberado para o nosso querido amigo íntimo de anos aí, meu querido Mark Zuckerberg, e liberando a nossa transmissão pelo facebook.com/TVNVAT. A gente que está falando hoje sobre o Lajadense, sobre essa derrota contra o Inter, e falando sobre toda a divisão de acesso, meu querido goleiro Vitor, um dos personagens, segundo a imprensa, e que o próprio Bela já comentava aqui antes, que ouvindo o jogo, a galera da imprensa também repercutiu o Vitor como um dos principais jogadores pro lado do Lajadense, que acabou impedindo uma derrota maior. Vitor, o que dá pra gente analisar dessa partida? O que aconteceu? Foi um apagão? Ou o que faltou pro Lajadense que dá para até ser corrigido para as próximas partidas? Cara, foi um jogo... Primeiro a gente jogou à tarde também, a gente não havia jogado, tinha um sol muito forte e pesa um pouco assim o desgaste da viagem, como tu falou. Mas a gente sabia que ia ser um jogo difícil, é o time mais qualificado da nossa chave. Para mim é o único que joga diferente, que bota a bola no chão, que procura... É o time que mais se assemelha com a gente, então bateu de frente, modelo com o outro de jogo. Porque o Lajadense cria muito, né? A maioria dos outros times é mais bola longa, bola na área, força. Esse time do Inter de Santa Maria não, um time que trabalha bem a bola, tem qualidade. E as movimentações a gente não conseguiu encaixar no primeiro tempo, não conseguimos trocar a bola. E numa infelicidade, a gente acabou tomando o gol e voltamos para o segundo tempo. Quando a gente ia começar a reação, acabou tendo a infelicidade do pênalti também, que o Igor foi cortar a bola e acabou fazendo o pênalti. E daí foi um choque para a gente, 2-0, e eles rodando a bola e ficou complicado de jogar e foi o que aconteceu. A gente não teve superação, não teve força de... A gente não... De reação. De reação. Não tinha saído perdendo aí no campeonato, né? Foi a primeira vez. E foi aprendizado, né? Agora, para os próximos jogos, a gente vai ter que buscar força e vencer os próximos jogos. Mandar aqui um abraço também, meu querido André De Lázaro, dizendo: tamo junto, gurizada, só tem atleta aí no programa. Está se referindo, obviamente, ao Bela,
ao Vitor e a mim, porque o Thiago, né, pelo Cara, amor de Deus. aí, Um abraço, meu querido Andrezinho, a Juliana Varone dizendo parabéns, Bela, ótimo profissional. Leonardo Machado dizendo, Dali Vitor Monteiro, tamo junto, um abraço da gurizada da La Máfia Barbearia. Então tá, um abraço aí. Um abraço aí pra ele. Tu vai fazer lá a barba também ou não? Vou. Tá tá na estileira, que nem o Thiagão. O Thiagão também tá bonito, né? Vai começar o negócio da barba. Mas tu manda um também abraço tá também. delineada. Não, né? tá bonito também. Ô, Bela, me conta uma coisa, cara. Como é que esse time aí tá se preparando para esse início de Série Ouro de futsal? A gente sabe que temos aí os ditos grandes, né? Eu acho um termo meio estranho até a gente falar, porque são equipes que jogam Liga Nacional e daqui a pouco são maiores do que outros, mas evidentemente que o investimento acaba sendo maior do que os outros que só jogam a Série Ouro de futsal. Mas o que a gente pode ter de perspectiva para essa competição, Bela? A LAF que sempre tem um time muito aguerrido. Isso é uma característica, já era do Giba e também a tua, né? Marcos, quando a gente fala em grande é o investimento mesmo. Né? É isso aí. Então tem equipes aí que às vezes são 5 vezes a nossa folha, né? Então é um investimento que às vezes perde para nós ainda, né? Isso que eu não entendo. Tem umas coisas que não entendo. Não adianta, né? Adianta. Futebol é isso aí, então. Futebol não existe um favorito, não tem como, né? Mas a nossa ideia é praticamente a mesma do ano passado, né? Pés no chão, fizemos um grupo muito enxuto, né? Nós fizemos uma situação de trazer as peças certas para que a gente possa mudar um pouquinho o nosso estilo de jogar também, né? Então, essa vontade de diferenciar, às vezes eu tenho bastante, mas às vezes eu não tinha até as peças, né? Então, nós trouxemos alguns jogadores que tem essa minha característica, que a minha característica é uma característica que eu gosto de jogar, né? Então, são jogadores que jogam para frente, jogadores muito técnicos, né? Que jogam muito técnico. Então, isso possibilita de fazer um time mais tático, bem mais tático. Sofremos muito isso aí o ano passado, porque o ano passado nós tinha excelentes jogadores, né? Então, mas nós tinha poucos armadores, um pensante, tipo só o Mateuzinho. Então, hoje a gente já trouxe mais um cara que é um pensante, que é o Dionísio, que é um cara que sabe jogar, que experiente, sabe tocar a bola, é um cara que sabe comandar a equipe, baixa o ritmo, aumenta o ritmo, né? Ele e o Giba também são jogadores experientes. E trouxemos uma característica que eu gostava muito, que é um pivô forte, que é o Biel, né? O Biel é um pivô que tem muita força, que segura muito bem a bola. Identificado também com a cidade, né? Identificado com a cidade também, é daqui. Então, a nossa ideia de equipe, assim, de modelo para jogar o campeonato foi boa. Acreditamos agora que dentro dos treinamentos a gente consegue se adaptar, porque é muito difícil também, né, Marcos? A gente sabe que a gente não consegue segurar uma base porque hoje a LAF não tem ainda condições de bancar daqui a pouco uma saída do jogador. Então o Vini o ano passado queria ficar, o Magui, o Jean, todos eles queriam ficar, né? São jogadores de muita qualidade, né? De muita qualidade. Então as equipes ditas grandes vieram aqui e fizeram proposta para os meninos e não tem como tu segurar, né? Então a gente foi atrás de outras peças que suprissem ou que aumentassem a nossa qualidade. Fomos felizes nas nossas contratações. Por enquanto aí temos um grupo muito coeso, muito, digo assim, de qualidade, de comprometimento. Isso é muito importante, né? Os meninos aí a gente tem que sempre elogiar isso. O comprometimento deles dentro do grupo hoje é muito grande. Basílio também é um cara que a gente conseguiu segurar, porque o Baza também tinha umas propostinhas também para sair, né? E a gente conseguiu segurar ele e conseguimos trazer o Diego também, um excelente goleiro. Então a ideia esse ano é assim, ó, essa ideia esse ano é nós trazermos 2 grandes goleiros, né? Foi o que a gente fez. E porque a gente só estava na mão do Basílio praticamente, porque os outros eram meninos, né, Marcos? Então não tinha como tu arriscar. Então a gente teve um problema muito sério na metade do ano passado, que o Basílio sentiu o joelho. A gente ficou 15 dias, ainda bem que deu uma folga de 15 dias, a gente conseguiu não recuperar no base e tal. Só que se estivesse jogando aquele final de semana, o Basílio não teria condições de jogar. E aí tu teria que botar na mão de um menino desse. Não que o menino de repente vá comprometer, mas o salão assim, ele é muito rápido, muito dinâmico, né? E então tu precisa de goleiros assim e colocando aos poucos, principalmente como um goleiro novo, assim. Então a nossa ideia foi trazer 2 grandes goleiros e a gente conseguiu. Bela, muito se fala, quando a gente fala de Alaf... Deixa eu só te avisar, Thiago, que o Mateuzinho, o jogador da Alaf, apareceu que está assistindo, ele é um cara que sempre elogia muito a barba. Então, um abraço. Ele sempre come mandar um abraço pro Mateuzinho, né? Claro, tá assistindo. Português. Português? É?
Tem uma novela numa outra emissora aí que tem um português que vem de diamante e tal. Tio, É irmão dele. É irmão dele? Irmão dele. Que loucura, conhecido também como Ursinho, né? É, ursinho. É. Ursinho. Português, ursinho. Zique. Zique. Irmão do Zique, fotógrafo. Ah, o irmão do Zique, cara, é verdade. Um abraço pro Ezequiel Knights, que é verdade. Aqui a corneta é sensacional. Depois tu vai me lembrando dos outros apelidos que a gente vai lembrando tudo lá para dar audiência. Depois tu vai avisando todo mundo aqui que tá todo mundo assistindo, mas segue lá. Bom, seguir falando de barba, né? Mas então, quando a gente fala nas peças que a LAF tem hoje, Bela, tu falou das contratações que se tem, mas como inserir os meninos, os guris que já estavam aqui, que permaneceram e que estão trabalhando também para crescer? Nós temos aí que ficaram, assim, dos meninos. 2 saíram, né? 2 meninos saíram, tiveram propostas de outras equipes e saíram, né? Aí ficou o Teteu e o Tailã. O Teteu já participou do jogo que a gente teve lá em Teutônia, lá ele já participou. Esse ano já tem ele já está com uma visão diferente do ano passado. No ano passado ele era um figurante, esse ano ele sabe que ele vai ter que nos ajudar. Então já está participando mais, já está se soltando mais. E essa é a nossa ideia, né? Então os meninos estão aos poucos, a gente trouxe mais um menino de estrela ali, o Antônio, mais 2 meninos daqui, o Djalma e o Gabriel, que são meninos que jogaram aqui no campeonato, aqui em volta. Então a gente fez uma seleção e são meninos que estão se adaptando muito bem, né? Estão se adaptando. Mas Thiago é assim, a gente sabe que eles vão... Isso é o primeiro dia de conversa que eu tive com eles todos, né? Eu expliquei para eles isso, porque eles não podem pensar que eles vão vir numa LAF, numa equipe profissional que nem a LAF, e daqui a pouco vão sair jogando, você craque. A gente teve uma situação muito engraçada ali, porque a gente teve um menino que selecionou, deu 1 semana e meia, o menino me ligou, mandou um WhatsApp e disse: ó, Bela, larguei, não é pra mim isso aí é loucura, cara. Eu ia no sábado aqui só assistir jogo e, rapaz, vocês treinam demais, meu, não dá, isso não é pra mim. Aí o menino largou, disse que não era aquilo, porque tu vim num ginásio e a mesma coisa acontece com o Lajadense, o cara vai lá ver os caras jogar, correr e tal. Acha que é barbado. Acho que é barbado, vou lá no Lajadense jogar, vou lá na LAF jogar, porque eu vou lá. Aquilo ali eu também faço. Eu também faço. Isso é uma ideia que a gente está conseguindo colocar, principalmente no torcedor. Às vezes o torcedor ia lá no ginásio assim, eu faço isso, eu aconteço e tal. E aí agora não é bem assim, porque a gente abriu essas questões de peneirão, de seletiva e tal, dos meninos, e tem muitos deles que vieram aí, começaram a treinar, e disseram: não, isso aí é loucura, ninguém me falou que vocês treinavam tanto, entendeu? Então a gente vai colocando eles aos pouquinhos e tal, mas eles estão se adaptando bem. Alguns nunca jogaram futsal profissionalmente, então tem todas essas situações que a gente tem que ter um certo cuidado até para não queimar o menino, né? Então, mas no mais assim tá tudo legal, tá dentro do que a gente esperava, a gente tá acontecendo. Deixa eu mandar aqui, ó, tem outros recados chegando, tu pode interagir conosco através do facebook.com/tvunivates, tá aqui, ó, bonito pra caramba, facebook.com/tvunivates, tu manda tua mensagem e assiste o Tá em Jogo pelo Facebook em High Definition, e aqui não tem intervalo, não tem mais break, não tem nem pausa pra comprar ali a tua Guaraná e a tua pipoca, o negócio, né? No meio do programa, dar uma corridinha ali no banheiro e tal, voltar para não perder nada, assim como os recados que podem chegar a todo momento, como o da Daniela Cambraia. Abraço pro Vitor, parabéns pelo jogo de ontem. Abraços da mãe do Cambraia, mãe do lateral, né, Cambraia. Um abraço para ela também. E que ontem substituiu o Mano em determinado momento da partida, foi isso, né? Entrou no intervalo. Um abração então pro Cambraia e toda a família dele assistindo o programa. A Raíssa Aquino, conhece? É namorada. Ah, bom, porque ela mandou aqui, Vitor lindo, baita goleiro. Baita goleiro, eu concordo. O resto daí é com a Raíssa, tá mandando palmas aqui. O Mateuzinho, né, que a gente citou ele, meu querido Ursinho, tá dizendo, botou uma gargalhada e botou baita barba. Beleza, Belário, conversamos amanhã pela manhã. Ah, porque tu sacaneou ele. Boa, Bela, isso aí. Se me sacaneei, pode. Eu não posso sacanear. Tu é o que mais pode, né, velho? Tu não só pode, como deve, eu te diria. Aqui tá chegando mais recado aqui, o T. Guarce, dizendo, amanhã Bom Retiro do Sul estará recebendo a LAF de braços abertos. Ah, meu querido Tego também, né, que é secretário de esportes, acredito, lá do município. Ele é um dos secretários, tem envolvimento, como é que é a... Não sei, eu conheço bem ali o Marcelo, né? E o meu querido Marcelão Cardoso, né? O Marcelo eu conheço bem, que o Marcelo é um dos idealizadores desse jogo lá da LAF, amanhã lá em Bom Retiro, né? A gente tem um amistoso lá e através da parceria que a gente tem e dessa ideia da LAF, também quando eu cheguei aqui, a gente sempre faz um jogo ou 2 amistosos antes da temporada, né? Então a gente vai fazer um amistoso amanhã beneficente lá em Bom Retiro do Sul, lá às 20 horas, acho que vai ser. E que a gente já teve um primeiro também
em Teutônia. Teutônia também. A gente teve uma amistosa em Teutônia, vamos ter um em Bom Retiro agora amanhã. E dia 21, sábado, a gente joga lá em Passo Fundo. Daqui do Passo Fundo. Que é a equipe que tá, se eu não me engano... Na Prata. Isso, que tá o... Foi até a semifinal ano O passado. Thiago Bortolotto, se eu não me engano, é o gestor de futebol, acho, se eu não me engano. Isso, que é um ex-jogador da LAF. Isso. Que inclusive se lesionou nesse mesmo banco que está sentado aí quando ele era atleta da LAF. Ficou muito tempo sentado aí e sentiu as costas. Tem uma história longa aqui do Tá em Jogo, meu querido Thiago, um abraço para ele. Ô, Vitor, olha só, cara, a gente falando de... Aliás, o Alexandre tá me... Por isso que é bom o Facebook, né, cara? O Alexandre tá me respondendo aqui, ó. Sim, secretário de Esporte, Bom Retiro. Um abração pro Tego, que também é um dos principais responsáveis pelo carnaval da cidade. Lá tem envolvimento muito grande com a escola em Andava. Um abração para ele. Vitor, olha só. Vida de goleiro, a gente sabe que não, cara, não é nenhuma barbada, né? Tanto que todo menino, quando começa a jogar bola, como foi o caso do Thiago, e foi muito tempo. Foi um brilhante atleta em Teutônia, o Thiago, ele sempre jogando categorias abaixo do que ele deveria. Mas o Thiago, ele quando começou, ele queria ser artilheiro. Goleiro ele não queria de jeito nenhum. Quase todos os garotos, né, Bela, que está aqui, um dos maiores artilheiros do futsal da nossa história aí. Inclusive vestiu a amarelinha de novo, né? Muito bacana aquele evento, Carlos Barbosa. Foi legal. Mas me disseram que tu não fez gol, tio? Não, o fato é o seguinte, quer ver? O fato é o seguinte, os caras fizeram uma sacanagem, Eles fizeram uma seleção brasileira, mas todos ali eram seleção brasileira, né? Todos que jogaram foram seleção brasileira. E aí o que acontece? Aí chegou lá, eles começaram a dividir, ó, tu vai pra Carlos Barbosa, tu vai pra seleção, tu vai pra Carlos Barbosa e tal. Ó, chega lá, as camisas já estão prontas, cara. Não sei que divisão é essa. Fizeram uma miguelagem. Né? As camisas já estavam prontas quando chegou lá, mas joguei pra Barbosa, né? Tá, mas a resposta que não quer calar. Não consegui balançar às vezes. Dessa vez não consegui. Tentei, dei uns 2, 3 chutinhos lá, fraco, mas cabeça ajuda, mas as pernas não vão mais. Não correm mais, cara. As perninhas não. Um baita craque aqui, né? Seleção brasileira, cara campeão de tudo que foi taça aí, dentro das 4 linhas, quando era atleta de futsal, hoje comandante da LAF. Ô, Vitor, mas para ser goleiro não é todo garoto que quer ser, porque tem também a questão da estatura, tem a questão de que o cara que é goleiro não vai conseguir muitas vezes, alguns fazem, mas Chilaver, né? A gente tem alguns que faziam gols. Mas o teu caso, como é que começou a tua história com a goleira? Comigo não foi diferente, né? Também comecei jogando na linha. Desde cedo, sempre, até hoje eu gosto, né, de sair jogando e usar bastante os pés, trabalhar em treinamentos, assim, posse de bola, essas coisas eu gosto de participar. Mas eu fui pro gol, porque na minha escolinha tinha só um goleiro, né? Começou onde? Eu sou de Sangão, Santa Catarina, e jogava na escolinha lá. Aí teve um dia que faltou o goleiro, né, que era escolinha pequena, assim, né? E eu era um dos jogadores mais altos do time e falei, eu vou no gol só pra ver, né, o que acontece. Aí fui bem e o nosso treinador, ele era ex-atleta, tinha jogado no Criciúma, no Figueirense, e falou que eu levava jeito, assim, que eu podia ter futuro no gol. A nossa escolinha já era conveniada com o Grêmio, que foi onde eu fiz a minha base inteira, né. Aí deu um ano, eu consegui ir pro Grêmio e fiquei até ano passado lá. Ou seja, na verdade, a tua história com o gol começou do acaso também, Foi. que também queria jogar na linha. Sim. E a minha pergunta para ti hoje, às vezes dá vontade de estar lá junto com os outros atletas tentando fazer gol ou o teu negócio é se manter debaixo das traves? Às vezes dá vontade, né? Quando o time não faz gol, dá vontade de querer ir pra frente. É por isso que era a minha pergunta, porque quando o altura tem pra ser um centroavante. Não, mas mais a qualidade para jogar no meio. Mas ô Vitor, olha só, porque pro goleiro eu acho que é uma vida duplamente difícil, porque além de tudo tem que estar sempre... Tu é um torcedor dentro do campo, né, na maioria das vezes. Tu acaba sendo um espectador da partida inteira praticamente, e se tu não é, muitas vezes... sendo um cara útil naquele momento que não tá chegando a bola para te defender, tu fica parado muito tempo, né? Eu gosto de estar sempre participando, falando alguma coisa assim, né? Orientando a equipe, porque se ficar parado, tu acaba se desligando do jogo, né? Então eu sempre procuro estar orientando a equipe, falando e tentar interagir mesmo se a bola não chega em mim, né? O que mais a gente pode tirar de novas lições para as próximas partidas? A gente teve aí jogos, e aí vamos recordar esse início de divisão de acesso, com o Roger, meu querido alemão de Westfália aí, quebrando a bola, jogando demais,
fazendo gols de falta aí que a gente lembra da época do Piscinini, quando o Lajadense subiu em 2010. O cara tá jogando muito. O Cristiano Gaúcho, numa primeira partida que entrou com tudo, acabou se machucando. O Wellington dando aquela cadência, aquela experiência pro time, mas em algumas partidas sendo poupado, agora acabou sentindo. Sim. Teve uma partida que ele foi poupado aqui em Lajeado. Foi. A gente tem a tua entrada no gol, né? Foi depois do jogo, se não me engano, contra o Aimoré. E aí tu acabou ingressando e manteve a titularidade. A gente teve algumas trocas, né? A gente teve o Mano aí substituindo o Cambraia em alguns momentos. A gente teve ontem o Cambraia voltando a campo. A gente tem mexidas do Daniel para tentar achar esse time ideal. Chegada agora do Pave, chegada do Rael, chegada do André. Mas a gente começa a tirar lição de tudo isso que está acontecendo. Na verdade, a saída, as trocas é dependendo do jogo, né? Dependendo da característica do outro time, ele tenta encaixar a melhor característica para cada jogador naquela partida. Essa partida foi assim, a gente tentou esperar e sair no contra-ataque. Só que não conseguimos roubar a bola no meio campo, faltou mais intensidade pelo calor também, não estava acostumado a jogar à tarde. E acredito que no próximo jogo ele vai estudar também o adversário e vai tentar colocar as melhores peças para esse jogo. Então é isso, a gente tem um elenco forte, a gente tem várias peças que podem jogar. O próprio Cassiano, como a gente estava conversando antes aqui, era titular no começo, esse jogo acabou nem indo para o jogo. Cambraia, que também foi para a viagem, não estava relacionado, acabou entrando no lugar do Monteiro, que machucou e foi o primeiro a entrar no jogo. E se a gente for então ver, o elenco é forte. O próprio Cassiano era um cara muito intenso, né? Sim. Um cara que tinha muita chegada. E o Lajadense esse ano tem essa característica, que todos os jogadores que passaram por aqui, o próprio Daniel, que passou pelo Tá em Jogo, comentam. É um time que cria demais. Cria muitas oportunidades, não é aquela equipe que daqui a pouco não está fazendo gols em alguns momentos, sim, porque tem falta de qualidade. Chega e chega bem com o treinamento, com o que está aprendendo e desenvolvendo ao longo da semana. O gol que não estava acontecendo nessa partida aconteceu, essa derrota, mas a gente tem uma expectativa desses gols começarem a sair, justamente pela chegada também de novos atacantes. O próprio Padu fez um golaço aqui em Lajeado, né, se a gente puder recordar aquela partida. Ou seja, são detalhes, mas essa instabilidade, o que tu acha que se deve, Vitor? Essa questão de daqui a pouco conseguir fazer umas grandes apresentações como aqui, aquele golaço do Padu, o gol do Índio de cabeça, agora essa derrota, é também pela questão da idade, tu acha, do grupo? Eu acho que influencia um pouco, porque para mim também, eu me colocando nisso, é o meu primeiro ano profissional. A maioria dos jogadores ali viveu muitos anos em Inter, Grêmio, Juventude, times grandes na base, mas é diferente jogar profissional, né? Tem a questão da torcida, questão da imprensa. Ainda mais a divisão de acesso, uma competição que é tão pegada, né? E a galera chega junto realmente pela característica. Sim, o nosso time tem a questão da qualidade, mas às vezes falta isso, né? Falta saber jogar o jogo, ter a leitura do jogo mais rápida, saber a hora de atacar, a hora de defender, mas é só jogando que vai tendo essa vivência, né? Não adianta. Antes do Thiagão aqui mandar a pergunta pro meu querido Bela, só mandar mais recados aqui, tu pode interagir pelo facebook.com/tvunivates e lembrando que tu pode estudar na Univates, Thiago, pode estudar aqui por apenas a partir de 272 pila, rapaz. É uma loucura, né? E de qualquer lugar. O cara estuda a distância nessa baita estrutura que é a Univates, agora com ensino à distância, que está sendo um sucesso na Universidade Univates, agora também a universidade, com tantas possibilidades de curso e a partir de R$ 272,00, com 66 centavos, se eu não me engano, porque é uma moedinha, né, velho? Tu consegue estudar e estudar nessa baita universidade e, claro, consegue, mesmo estudando à distância, podendo usufruir de toda essa amplitude dessa infraestrutura que a gente tem por aqui. E aí eu falo de amplitude e tal, para mandar um abraço ao meu querido Alexandre Reiser, que é um cara muito amplo também, nosso querido presidente Alexandre Reiser, sempre assistindo o programa, e o Kainan Ferreira, que está dizendo, boa, Vitão, bem trabalhado. Kainan é goleiro lá do Lajadense também. Aí, ó, o Tego, que, ó, de novo o Tego de Bom Retiro, agora está mandando um recado pro meu querido Bela, dizendo aqui, ó, vai lembrar que a LAF conta com o jogador mais jovem da equipe e uma grande promessa, o bom retirense Vini Pache. O Vini, ele tem 16 anos. E o jogador que está integrado hoje no grupo da LAF. O Vini, ele foi o ano passado, foi o maior goleador da Copa Piá que teve, né? O Vini foi, agora eu não lembro, aí teria que ver. Aliás, deixa eu pegar o gancho então. Copa Piá, competição que iniciou no final de semana, 30ª edição, tem a LAF jogando, tem Lajadense jogando, tem muita equipe, é a maior competição de base do país. Por aqui já passou
Bolívar, Fred e o meu querido amigo Pipinho Schmidt, né? Não dá para esquecer falar do Bolívar, falar do Fred e não falar com o meu querido Filipinho Schmidt do Grupo Independente também. Já desfilou pelas quadras do Campeonato Piá de Futsal, ele que está sumido, né? Depois que casou, desapareceu, mas a gente entende. Um beijo, meu querido, também conhecido como o rei da maionese, né? O cara que vende a melhor maionese da Fruteira Hidráulica. Um abração, meu querido Pipinho Schmidt. Completa lá, Bela. E aí eu não lembro agora se ele foi o maior goleador de todo o campeonato, né? E o maior goleador daquela edição. Não sei como é que foi essa situação. Daqui a pouco o Xande aqui nos ajuda também. Até ele foi chamado lá no palco, a LAF esteve presente lá na abertura da Copa Piá também, né? E aí ele foi chamado lá no palco e tal, pela situação, eu não lembro o que foi. Mas o Vini tem 16 anos, é uma grande promessa, realmente. O Vini, ele quando ele veio fazer uma avaliação com a gente, o único medo que a gente tinha era que era um menino muito novo, né? Daqui a pouco não fosse aguentar o tirão. Tu falou, tirão, daqui a pouco uma equipe muito jovem. E os caras aí, daqui a pouco os negros chegando a lenha nele, mas ele tá treinando legal, tá se dedicando. O Vini eu vou dizer que é uma das maiores promessas que tem aí dentro. Mas promessa a gente tá cheio também, né? A gente precisa ter... Tá aí o Thiago que não deixa mentir, né? Promessa a gente tá cheia. Tem que treinar, tem que se dedicar para que essa promessa vire realidade, né? Mas o Vini é um menino muito bom, um menino de família, assim. E eu acredito que o Vini vai explodir. Aqui só, peraí, tem aqui ó, o Fábio de Oliveira dizendo boa, Vitor, e o meu querido Thiago Hernani Guterres, né, um dos torcedores aficionados aí pelo Lajadense também, dizendo o programa espetacular hoje, a LAF Lajadense, um abração para ele. Vai, Thiago, agora sim. Não, eu ia concluir, na verdade, te responder sobre essa questão da parte esportiva, porque eu tenho medalha do Campeonato Piá, cara, já fiz até gol. Fiz até gol lá, fiz gol lá, cara, ganhei medalha. As medalhas né? dão pra todo mundo. Não, é de participação, né? No Campeonato Piá é um campeonato tão democrático que dão medalha pra todo mundo, né? É uma medalha de honra ao mérito, conhecida. E aí, com certeza, o Thiago tem uma medalha... Ou tu ganhou? Não, participação. Ah, bom, mas o importante também é competir. Assim, com certeza. Isso é importante. Agora faço a pergunta, vai. Bela, olha só, a primeira partida, na verdade, Liga Gaúcha de Futsal dia 28, né? Agora fim do mês. Te pergunto, expectativa para iniciar na competição e a que ponto vai essa preparação, tanto dos guris da base como a galera que chegou aí também para agregar a equipe? Nós tivemos, aí fechou dia 15 aí, 30 dias, né? Dia 15 é hoje, né? Hoje não. Hoje é 16. 16, então fechou 15 dias de preparação. A gente sabe que é pouco, né? A gente teve uma parte muito maior no início de pré-temporada, quem acompanha o esporte como vocês acompanham, vocês sabem disso, que a gente precisa ter uma preparação, uma pré-temporada muito boa para aguentar o ano, principalmente quando tu tem um grupo reduzido. Então, eu e o Pereira, o professor Pereira, o Vilmar também, Jones aí, uma das maiores surpresas dentro da preparação física hoje da região, né? O Vilmar aí nunca tinha trabalhado em preparação física, de repente o cara faz um excelente trabalho o ano passado e esse ano também tá demonstrando um grande trabalho. E a gente fez uma grande pré-temporada, acredito que devido ao nosso grupo reduzido, a gente esticou um pouquinho mais a nossa pré-temporada em termos de físico mesmo, deixando a bola mais para a metade da semana passada e essa semana e mais a semana que vem. Então o grupo realmente não vai estar 100% na estreia, isso é certo, isso, né? Então a gente fez um cronograma do que a gente vai chegar, então essa primeira partida vai ser difícil, até por ser uma estreia, primeiro jogo em casa, então cria toda uma expectativa, mas a nossa ideia é que a partir da terceira rodada a nossa equipe já esteja no nível que a gente espera que esteja, né? Esperamos que aconteça essa parada da Copa do Mundo, né? Não sei se vai ter, por causa que as equipes da Liga elas vão precisar jogar em algum momento para recuperar os jogos do estadual. Então a gente não sabe como vai ser essa parada, mas estamos torcendo que ela aconteça para que a gente possa fazer novamente uma mini pré-temporada, né? Uma situação de mini pré-temporada, para que a gente possa aí sim arrumar mais um pouquinho de gás para chegar até o final do campeonato. Lembrar que esse que é o único programa de esporte, né, de todo o Vale do Taquari e que tem esse espaço aí de 1 hora toda segunda-feira ao vivo pela TV Univates, tu assiste pelo 15 da NET Lajeado, pelo 15 da Bracete e também com o nosso querido Mark Zuckerberg, né? Consegue essa liberação para nós através do facebook.com/TV Univates, que é a forma de tu interagir, mandar aqui ó, o recado que está chegando, um ajuste para nós aqui, ainda bem que o telespectador está sempre ligado, né, assistindo em High Definition, que loucura em HD isso aqui, e dizendo que é o Fabiano Pache, deve ser provavelmente parente, né, do atleta que a gente vinha falando, e dizendo que o menino, Bela, tem 15 anos. 15 anos?
E não Então me 16, mentiram a 15. idade dele. Falaram que ele tinha 16, me mentiram pra ele ficar. Eles disse que era, pô, agora ele tá botando o green na encrenca. Não, eu achei que ele tivesse 16, cara. Mas tem 15 anos. Ou seja, é cada vez mais jovens tentando, né, o mundo da bola. E que a gente sabe que não é fácil. Essa era a minha pergunta para vocês, tanto para o Vitor como para o Bela, até começando pelo Vitor, por favor. Quando é que tu começa a jogar bola, Vitor? Que ano? Quantos anos tu tinha? Nem me lembro. Profissional, jogar desde Escolinha. 6, 7 anos. 7 anos. Bela, quando é que tu começou? Faz pouco tempo, né? Eu faz uns 15 dias. Eu comecei, na verdade, quando eu comecei, na minha época eu podia começar um pouquinho mais tarde, né? Então 14 anos. Nós temos um exemplo hoje na minha casa, que é o meu sobrinho, o Arthur, que ele morava em Balneário Camboriú, né? Foi contratado pelo Juventude, veio pro Juventude com 10 anos. Com 10 anos já foi 10 anos já veio. Aí a família toda, a minha sobrinha, até estão assistindo o programa. A minha sobrinha, a minha irmã e meu sobrinho, e ele vieram para Caxias, já convidado para ir para o E aí a minha pergunta, porque a gente tem esse menino então de aí 15, 16 anos, a princípio aqui que o Fabiano nos comentou que tem 15 anos, o Vitor começou muito cedo, o Bela começou cedo, apesar de na época também, porque faz pouco tempo, né, Bela? Sim. Mas o Bela começou também com uma idade um pouquinho maior, mas pô, era novo igual, tem essa situação agora que o Bela comenta. E como trabalhar a cabeça desses meninos? A gente está tendo aí um campeonato PIA de futsal também, um campeonato onde a base joga. Como trabalhar a cabeça hoje, por exemplo, do Vitor, que viveu a sua história, está vivendo a sua história até hoje dentro do futebol, vive do futebol, né? Passou por um grande clube como o Grêmio, aí, tendo toda a sua base, hoje defendendo as cores do Lajadense, um campeonato profissional, a segunda divisão, divisão de acesso. O Bela, que foi multicampeão. Como trabalhar a cabeça dessa gurizada e como tu trabalhou a tua cabeça, Vitor? Cara, é complicado, assim. Não vou falar que é fácil. Quando tu sai do clube grande, assim, e encara a realidade mesmo do futebol, no começo eu senti um pouco, assim, né? Conheço o Sebem há muito tempo, né? Foi coordenador meu no Grêmio, foi meu treinador, trabalhei com ele na Seleção Brasileira também, infantil. E quando me convidou para vir para cá, eu aceitei a proposta, o trabalho, e acreditei, né? Na subida do Lajadense, mas quando eu cheguei foi complicado. Os 10, 15 primeiros dias até eu me adaptar, até eu ver a realidade do futebol, teve peneirão, teve uns 15 dias de vários atletas fazendo peneira lá. Foi difícil, mas agora já estou inserido no contexto, tô feliz na cidade, estou feliz no clube. A partir do momento que tu começa a jogar também tu se sente importante, né? Tu se sente bem. Então, tô feliz aqui, tá tranquilo agora. Deixa eu mandar os recados antes que o Bela me responda também. Aqui, ó, o Fábio Monteiro dizendo time de Monteiros, Vitor, Igor e Wellington. Né? Bastante. É verdade, cara. Qual é um clube de Monteiros, é verdade. Obrigado aí, um abraço pro meu querido Fábio. A Carol Estecaneja, deve ser Estecanela. Pô, tentei já meter aqui um espanhol, um negócio de... Mas essa é italiana, cara. Ah, italiano? Ah, então vamos falar italiano também. Aqui, ó, abraço pra ela, tá mandando palminhas. Ela é a mãe do menino, esse que veio pro Juventude, o Arthur, meu sobrinho. Sensacional. E aí, já que tu comentou, Arthur, como tu comentou a história dele, a tua, a do próprio Vitor, como ser um jogador de futebol já com essa idade? Como conseguir fazer com que o garoto tenha a noção de que aquilo é uma responsabilidade, mas que o peso daquilo às vezes pode ser muito grande, mas que não pode recair somente sobre as costas dele? Como conseguir dividir isso com a família? Como é trabalhar com essa gurizada? Marcos, eu digo assim, o que acontece? O problema maior é os pais. Começa pelos pais, né? Se o pai ou a mãe não tiver uma estrutura para que possa te ajudar nessa transição, fica muito difícil. Porque às vezes assim, a gente, como a gente falou do Vini, a gente não tem certeza que o Vini vai ser um grande jogador. Porque pode ser que do ano que vem ele encontre uma namorada, diz agora eu quero ser engenheiro, alguma coisa, não quero mais o futebol para mim. Então isso é uma situação muito diferente. E o que eu acredito, o pai tem que apoiar muito, né? O pai tem que saber da ideia de apoiar o menino, saber a hora de cobrar, saber a hora de não cobrar. Eu tive escolinha há muitos anos, né? E nós tínhamos esse problema muito sério na escolinha, né? Dos pais, às vezes pressionando, incomodando os meninos. Às vezes os meninos chutavam a bola, olhavam pro pai.
Aí o pai xingava o menino depois do treino, depois Tem uma do certa, jogo. até uma certa idade, até mais lúdico, né? Os treinamentos, as partidas. Mas para quem está assistindo de fora, é bonito, ao mesmo tempo é até engraçado, porque vão todas as crianças, e a gente também fazia isso, eu não fazia porque eu não conseguia chegar até a bola. Mas a gurizada vai toda, né? Não tem meio que uma posição, é difícil, a gurizada vai toda na bola, e aí todo time vai na bola também, e daqui a pouco quando tu olha, tem um menino que está parado, abanando pro pai. Tem toda essa questão que realmente a família ela é muito importante nesse processo, mas ao mesmo tempo ela acaba interferindo, às vezes, dentro das quatro linhas. Né? Interferindo. Mas eu vou te falar, Marcos, isso é pouco, viu, hoje. Porque as equipes, o que está acontecendo? Uma vez, há uns tempos atrás, acho que até o Vitor é mais novo, mas um tempo atrás isso acontecia muito, né? Vou dizer assim, uns 5, 6 anos atrás acontecia muito isso. Hoje as equipes, vou te dar um exemplo, as equipes sub-9, sub-11 da LAF, elas treinam que nem adulto, cara. Elas têm se tu vem vir jogar, ver eles jogarem um campeonato estadual, eles têm saída de bola, eles têm um posicionamento, têm uma situação tática para jogar. Então eles já começam ali muito cedo, né? Das 9, acho que deve ter acontecido no vídeo também, 9, 10 anos, tu já começa a fazer com que os meninos já joguem. Não é aquele futebol já que o menino pegava a bola e corria e tal. Dificilmente tu vai encontrar esse menino hoje. Então tu encontra um menino mais tático hoje, mais técnico, né? Então não encontra aquele o menino rabiscador que pega a bola. Se é um e outro tu encontra, mas a maioria são meninos que já jogam. Já entendem a leitura do jogo. Já estão com a cabeça moldando, os treinadores moldam, né? No Juventude acontece muito isso, com o professor Jonas lá também é um menino que ele envolve a família também na situação e envolve o quê? Que a família não pressione muito a criança também. Daqui a pouco começa a pressionar, tu vai ter que ser atleta, tu vai ter que ser isso, tu vai ter que ser isso, vai ter que ser um Neymar da vida. E o Vitor estava contando a realidade. Não é só no campo que acontece isso, no salão também a realidade é muito complicada. Tu sair de uma equipe grande, média, para tipo uma equipe com um pouquinho menos recursos, tu já sente, né? Daqui a pouco tu pega um ginásio falta de estrutura, que é uma situação assim terrível, às vezes tu pega um ginásio para jogar, às vezes tu vai jogar uma série bronze, às vezes tu vai ter que sair escoltado do ginásio, que os negros querem invadir o ônibus. Então esse é um problema também muito sério que a gente enfrenta às vezes, né? Às vezes a gente enfrenta essas situações de alguns jogos, de algumas séries assim, ainda não acontece na Série Ouro porque é só time. E eles são punidos severamente, mas em outras situações de outras séries aí, agora Passo Fundo é um exemplo, o ano passado a Série Prata ali que fechou a roda, os seguranças surraram os jogadores, cara. Então, né, então deu um maior bafafá. Então essa realidade às vezes também complica um pouquinho. Então o jogador tá lá num time muito grande, né, um time com uma estrutura muito grande, daqui a pouco ele vai ter que sair para jogar. É isso aí que eu ia te dizer. Então, ao mesmo tempo, quando a gente analisa essa questão, principalmente agora como o Vitor colocou, né, passar por equipes talvez menores, em algum momento é importante também para ser um trampolim. Não que o jogador não vá se identificar com o clube menor. Ele vai ter uma empatia, daqui a pouco vai ser um cara bem visto pelo torcedor, vai ajudar aquele time, por exemplo, a subir de divisão, a conquistar competições, mas obviamente como qualquer profissional que é um jogador de futebol, de futsal, ele está almejando algo maior na carreira. Então, se ele vê que daqui a pouco tem alguma limitação, ele junto com seus empresários, com sua família, ele vai buscar outros objetivos, que é o que a gente comentava no início do programa, a situação que o Vini acabou indo embora, que o Geo acabou indo embora, porque o clube acaba não conseguindo manter e segurar esse jogador. Mas aí, Vitor, por exemplo, é também a questão de ter a cabeça no lugar, porque quanto maior forem as etapas, quanto maiores forem os desafios, mais difícil vai ser também, né? Sim, eu estava no Grêmio desde os 12 anos, né? E eu sempre fui titular na minha categoria, então isso é uma coisa que é difícil também, quando vai chegando nas categorias mais velhas, vai afunilando, né? E eu subi profissional com 18 anos, tive 3 anos treinando com todo mundo lá, conheço todo mundo. E, tipo, eu não passava pela minha cabeça, assim, eu achava que ia sair de lá e ia conseguir um clube médio, assim, pelo menos, uma Série B de brasileiro já. Nem passava pela minha cabeça ter que dar, tipo, 2 passos para trás, 3, para conseguir subir de novo. E aqui foi uma oportunidade que eu vi, que eu acho que pode dar certo, lógico, como tu falou, quero me ajudar, quero ajudar o clube e todo mundo se ajudando e eu acho que pode dar certo isso aí. O Alexandre Mealho está dizendo aqui, muito bom goleiro, parabéns pelo jogo ontem, a vitória não veio, é ruim, mas derrotas fazem parte do jogo, vamos Dense. Um abração aí para o Alexandre Mealho.
derrotas vão acontecer, na verdade. O objetivo do Lajadense é subir, o objetivo da LAF é conquistar a competição. Todo mundo acaba sempre querendo melhor, mas tropeços ao longo do caminho eles acontecem. A grande questão é quem tem a melhor sacada para conseguir resolver isso, né, Bela? Para conseguir sair dessas dificuldades e superar isso. Ter a leitura de onde está o erro e conseguir superar um adversário. Porque o próprio Inter de Santa Maria foi superado pelo Lajadense aqui em Lajeado. Então, próximas oportunidades, se houver, a gente não sabe quem vai se classificar ainda, mas talvez outros desafios venham pela frente contra outras equipes. Vamos partir de uma análise aqui, Thiago. Se o Lajadense se classifica em quarto, daqui a pouco pega um Ipiranga de Erechim, do outro lado em primeiro embalado. Num primeiro momento, olhando tabela e pontuação, o Lajadense não vai conseguir superar o Ipiranga, mas a gente sabe que dentro das 4 linhas e passando de uma primeira fase, principalmente de uma divisão de acesso, aonde as dificuldades são muito diferentes de uma Série A, que é um jogo mais truncado, que tem torcedor, daqui a pouco, que é um pouco mais inflado no momento de torcer porque quer de qualquer jeito aquele título, aquele acesso, que tem daqui a pouco torcidas grandes envolvidas, tem camisa e que estão num lugar onde não deveriam estar, e aí tem toda essa questão de vontade de voltar a subir. Se a gente analisar isso, a gente talvez tenha um Lajadense e Ipiranga. Por exemplo, fez uma suposição hoje, de igual para igual numa segunda fase, e que hoje talvez não seria, né? Com certeza, é o que na verdade o Vitor comentava antes também, né? Por exemplo, a partida desse fim de semana que o Lajadense acabou perdeu por alguns detalhes, acabou tomando gol no início do tempo, sim. Talvez a questão da viagem influenciou, o dia, tá jogando de tarde. Então, na mesma medida que influenciou negativamente para o Lajadense nesse jogo, nas próximas partidas, passando para a próxima etapa, digamos assim, que o ambiente pode favorecer a equipe de Lajeado, né? O Daniel já começa a falar com vocês de questão de pontuação, de buscar classificação, ou é jogo a jogo? É jogo a jogo, a gente vai pensando jogo a jogo, sempre buscar estar entre os 4, né? Como a gente oscilou quarto, quinto ali, estamos tentando buscar a 4ª colocação, para depois pensar em terceiro. Pois é, que obviamente não é o que jogadores, direção, comissão, torcida, ninguém quer ficar na última posição classificado para não pegar o primeiro do outro grupo. Mas primeiro tem que conseguir a classificação, né, Vitor? Como tu falou, o importante é classificar, porque um jogo de mata-mata é totalmente diferente, né? Uma partida, um jogador pode ser expulso, pode ter um gol no começo do jogo, são as circunstâncias que podem mudar totalmente a partida, então mata-mata é diferente, não adianta. Ô Bela, o que dá pra gente analisar do que vem pela frente na Série Ouro? A competição não começou, é momento de preparação, mas vocês têm muitos contatos aí no mundo do futsal. O que já dá para começar a analisar de adversários e onde é que vão ser pontos cruciais para buscar uma LAF, não digo nem classificada para as próximas fases ou daqui a pouco buscando o título nesse primeiro momento, que é muito cedo, evidentemente, mas o que dá para analisar do que vem por aí nesse início de competição que o torcedor vai enxergar dentro do ginásio? Só pedreiro. É? Só vem pedreiro. Acredito que esse ano seja o ano, dentro de todos os anos que eu participei, pode me cobrar isso, tirando as equipes com maior investimento, o restante é nivelado, não sabe o que vai acontecer. Então são equipes que se estruturaram muito bem, que buscaram reforços, né? Então fizeram investimentos, bastante investimentos, então tu espera que assim vai ser um jogo bom aqui, vai ser um jogo ruim lá, vai ser um aqui bom, um bom lá, um ruim aqui, porque esse ano as equipes se nivelaram muito bem. O equilíbrio é muito grande. O equilíbrio é muito grande, muito grande. Hoje, para te ter uma ideia, tu não sabe, não sei te dizer assim, quem poderia classificar. Porque todas as equipes fizeram um investimento, buscaram atletas muito bons no mercado, porque a liga está se tornando, entre aspas, ilusório para alguns jogadores, né? Tem alguns jogadores que já estão saindo da liga para ficar. Tivemos o começo do ano, não posso citar o nome dos jogadores aqui que de repente posso comprometê-los, mas a gente teve, o Alexandre sabe disso, né? Toda a nossa diretoria teve jogadores de clubes aí que disseram, Bela, eu parei, quero ir para Lajeado, morar, vamos ver lá para me estudar na Univates, eu faço me matricular e tal, faço umas cadeiras e tal, vou levar minha família para Lajeado e deu para mim, não quero mais saber, porque a liga, ela tentou inventar alguma coisa e se foi muito, eu acredito, uns dizem infeliz, eu acho que foi infeliz. Então tem jogos lá em Belém do Pará, lá para te jogar. Então, imagina aí hoje o nosso co-irmão, que a Sueva, que está aqui, vai até Belém do Pará para jogar, daqui a pouco volta, joga em casa, tem mais um jogo lá no Paraná para jogar. Então isso, e tem mais o estadual no meio. Mais isso, mais um campeonato brasileiro.
E mais a Copa do Brasil. Então vai chegar num momento que vão ter que optar por alguma coisa. Só, nós vamos jogar a Liga, vamos jogar o estadual, porque é muito jogo, mano. E tem jogadores que já estão se desgastando, né? Os caras já estão meio que... Já estão uns 5, 6 anos na Liga, 7 anos na Liga. Só, vou dar uma parada esse ano pelo menos aí, vou jogar um estadual. Vou ficar em casa um pouco, pelo menos, porque tem uns que estão chegando em casa, dão um oi pro filho e estão arrancando de novo. Então, essa é a ideia que está acontecendo. Muitos jogadores de Liga, né? Estão saindo. Então, esses jogadores estão sendo investidos em outros clubes. Teve um Sobradinho que trouxe o menino do Corinthians. O Guarani lá de Espumoso também trouxe jogadores. E o que é legal que tu também dá qualidade para uma competição que é mais estadual, né? 100%, isso aí é muito importante, né? Então a nossa ideia também é daqui a pouco conseguir reforçar um pouquinho mais ali na frente, né? Depende do que a gente vai fazer, mas a princípio a gente é um campeonato muito equilibrado, pés no chão, e o nosso primeiro objetivo esse ano é classificar. Pronto, nosso primeiro objetivo. Depois o segundo a gente vai ver o que vai acontecer. Depois a gente vai buscar. Deixa eu mandar o último recado aqui, a gente está encerrando o programa. Cláudio Borragini, meu querido Claudinho, está dizendo, galera da TV Univates, um grande abraço a todos. Grande Bela, tamo junto. Alaf. Claudinho deve estar em Caxias agora, passando um frio do caramba, né, Bela? Claudinho tá. Claudinho foi. Eu desci, ele subiu. É isso aí. Ele foi enganar os gringos lá. Conseguiu enganar, hein, Claudinho? Querido Vitor, um abraço, cara. Valeu, boa sorte para ti, que dê tudo certo. Quem sabe aí um jogo fora de casa, uma grande vitória para conseguir se reerguer na tabela, sonhar. Não digo nem sonhar com uma classificação, mas quem sabe realmente está sonhando com esse acesso, que é o que o torcedor do Lajadense quer, que é o que todos os jogadores, comissão, diretoria está buscando, e tenho certeza que empenho não vai faltar como não faltaram nos outros jogos. Boa sorte para vocês, que dê tudo certo, a gente está sempre junto aí. Obrigado aí, queria agradecer a oportunidade, falar que a gente vai lutar até o final e buscar o acesso, que todo mundo quer isso também, todos os jogadores e direção, todo mundo. Valeu, Vitor, obrigado. Bela, valeu, cara, pela oportunidade aí, mais uma vez bater um papo. Obrigado. A gente sabe que as portas aí estão sempre abertas, né? Obrigadão mesmo, principalmente agora que tu é internacional, né? Então agora o programa aqui vai ter que me falar em espanhol. Ah, muito bem, tranquilo. Muito obrigado aí, nós aí da LAF que agradecemos, né? E mandar um abraço para Alexandre aí. O Alexandre, eu mandei um abraço para Alexandre e para minha esposa, né, cara? Se eu não mandar, eu tô tem que ser. Eu acho que ela tá olhando, porque ela acho que não levou fé que eu ia vir aqui, né? Ah, não, então de calça. Então ela deve estar assistindo com certeza para saber se tu tá aqui ou não. Inclusive o Xande, essa hora, tá assistindo com certeza, comendo um bauruzinho leve ali, com 2 ovos fritos e bem reforçadinho. Tiagão, valeu, até a próxima, meu. Muito bom fazer parte do Tá em Jogo e uma boa semana a todos, né? Retornando agora com força ou vai dar mais umas paradinhas? Não, agora aí? Com força, né? 100%. Mas vai convidar o nosso telespectador, né? Claro, Jornal da Univates, meio-dia e 15, 6h30 todos os dias, ao vivo, né? Pelas plataformas digitais e também pelos nossos canais. Não vai mandar abraço para ninguém hoje? Vou mandar um abração para Paraíba, um beijo para todas as pessoas que acompanham. Tu vai contar quem é da Paraíba hoje ou não? Hoje, vou segurar para o próximo programa, que é para segurar a audiência. Sim, também, com certeza, a galera toda quer saber. A Haiti, na próxima segunda-feira, volta com mais uma edição ao vivo do Tá em Jogo, se Deus quiser. E quem sabe com mais informação agora positiva, né? Esperando a vitória do Lajadense e esperando aí uma LAF forte para Liga Gaúcha de Futsal. Um abraço para todo mundo, até segunda-feira que vem. Tchau!